Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, transferência de valores. Mas antes da nossa meditação, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos a corrente de oração em nossas igrejas. Muitas pessoas têm sido abençoadas. Você que já é abençoado, esteja conosco para ser mais ainda. Na quarta-feira, nós temos a tarde da bênção às 15 horas. E na quinta-feira, nós temos as reuniões de células. No sábado, culto de louvor a Deus. No domingo de manhã, a escola bíblica às 9 horas da manhã e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você aqui sobre a transferência de valores. Porque, na verdade, o homem é o único animal que precisa ser ensinado. Pensando no aspecto da nossa criação, se você pegar o peixe, não precisa ensinar ele a nadar. O passarinho não precisa ensinar ele a voar. Ele já faz com naturalidade. Mas o homem, ele precisa de aprender a alimentar, precisa de aprender as boas maneiras. E o Senhor Deus, ele deixou como nós podemos ensinar. As pessoas que estão fazendo o mal feito, elas aprenderam. Elas aprenderam. Outras, pela inclinação do mal, em função do pecado, da queda do homem, ele tem essa inclinação para inventar o mal, para criar o mal. Mas, na prática, muitos tiveram que aprender, ser treinado. Agora, com relação aos valores, eles são incutidos paulatinamente. No Salmo de número 78, diz assim: escutai, povo meu, a lei, e prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que as transmitisse aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, e se levantasse por sua vez e referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. O que não fosse como os pais, uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então eu tenho aqui um texto muito interessante, quando esse escritor, que era uma pessoa que servia a Deus, que é o Asaf, ele escreve esse salmo falando qual que era a recomendação do Deus eterno, como aquela geração deveria agir para transmitir os mandamentos de Deus, ou seja, para incutir naquela geração os valores eternos, incutir neles os valores morais, os valores cívicos, para que aquela geração pudesse ser bem-sucedida. Então, vai dizer o seguinte: o que ouvimos e aprendemos,
e que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos filhos. O que seria isto? Seria os mandamentos de Deus. Ensinar os filhos como eles obedecerem a Deus. Então nós temos aqui que era dever do pai falar dos feitos do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, aquela geração e a geração vindoura, ela estava totalmente dependendo da geração atual. Porque se eles não passassem uma informação correta acerca de Deus, naturalmente seria comprometido a geração futura sobre o conhecimento do Deus eterno. Isso se aplica em vários aspectos da nossa vida. Por exemplo, se eu não me preparar hoje para o futuro, eu posso ser surpreendido, com a escassez, com a miséria. Mas se eu me precaver hoje, eu posso evitar grandes problemas no amanhã. Isso se aplica na área da educação, isso se aplica na área das boas maneiras. Por exemplo, um pai que não ensina o seu filho, a cuidar das coisas, a trabalhar. Um pai que não ensina o filho a gastar dinheiro, a administrar o dinheiro, ele vai ter problema muito sério. Por exemplo, se você fizer uma visita aqui no presídio de Caratinga, ou em qualquer presídio, você vai encontrar pessoas ali que elas estão presas porque elas queriam ter o dinheiro e elas não contentaram em ter aquela quantidade. Então elas foram tentadas ter um ganho fácil e elas então, por elas não saber administrar o pouco, quem sabe um pouco, até muito. Então ela caiu naquela tentação. Se você fizer uma pesquisa lá no presídio, você vai encontrar pessoas assim, olha, eu estava precisando do dinheiro, então eu achei que eu ia ganhar esse dinheiro, então me ofereceram para mim traficar droga. Ou então a pessoa vai dizer assim, olha, eu tinha que fazer este negócio. E por que esta pessoa caiu nisso aí? Porque os pais não ensinaram, que ele devia assim, meu filho, você pode receber o que for, você não pode aceitar esse tipo de negócio na sua vida. Mas os pais talvez ensinaram para eles o caminho inverso, o caminho da esperteza, o caminho do ganho fácil. E aí eles aprenderam. E aí culminou na prisão. Eu estou dando aqui um exemplo, nós podemos ter N exemplos. Por exemplo, os pais que não ensinam os seus filhos na moralidade com relação à vida conjugal. E aí, veio dele ensinar o filho assim, olha, você vai casar e vai honrar o seu cônjuge. Você tem o dever de honrar. Ah, mas se ele não honrar, isso aí já é problema dele, mas você, por sua parte, vai honrar o seu cônjuge. Você vai entrar para o casamento, você já tem que falar, eu não aceito separação. Isso aqui, essa palavra, nem quero ouvir essa palavra. Eu não aceito esse tipo de coisa. Então a pessoa já vai, antes de casar, ela já vai pensar, olha, eu vou procurar uma pessoa que tem a mesma filosofia de vida que eu. Mas os pais não ensinam. E quando não ensina, o que vai acontecer? Às vezes com 1 ano, 2 anos já separou. E às vezes, infelizmente, ali tem os filhos, que é a maior vítima dessa questão da separação. E onde está o problema? O problema está na geração que não ensinou.
Olha, nós não aceitamos essa questão de separação. Esse negócio de separação está errado. Vida conjugal é para viver até a morte. Mas ele não tem coragem de falar isso com o filho. Não ensina. Por que não ensina? Porque também, às vezes, ele já não quer observar a lei de Deus. A lei de Deus fala isso. Aí, o que vai acontecer? Acontece que vai desvirtualizando, não obedecendo a lei de Deus. Então, essa questão de transferir os valores precisa ser ensinado. O filho tem que falar com ele, olha, você precisa de pensar bem antes de você procurar encontrar uma pessoa que tenha a mesma visão, a mesma filosofia, o mesmo credo, a mesma prática. Procurar a pessoa que tem afinidade. Pelo contrário, se você não ensinar, vai acontecer isso. Por que os lares estão desfarcelados? Por que as famílias estão desfarceladas? É porque justamente aqui vai dizer que os pais precisam de contar a lei, os mandamentos do Senhor Deus. E as pessoas têm medo de dizer isso. E relativa tudo é relativo. No versículo 7 diz assim, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas observasse os mandamentos. Isso que eu estou dizendo aqui é para os nossos dias hoje, parece uma utopia, uma loucura. Não, mas precisa ser ensinado, porque a pessoa que é ensinada, ela aprende. E ela vai primar por esses valores. Por que as pessoas hoje, um desconfiando do outro? Porque não ensina confiança. Vai trabalhar, ninguém tem confiança. Lá deixa uma carteira lá, o celular, a carteira vai sumir. Enquanto nós vemos algumas culturas, por exemplo, lá no Japão, as pessoas têm lá o lugar de encontrar os perdidos e achados, aquele está lá. Certa vez eu passei num ponto de ônibus, estava lá um guarda-chuva. E eu estava com um colega assim, vão levar esse guarda-chuva? Senão eu não vou levar. A pessoa que esqueceu aqui, se ela estiver em casa depois de 3 dias, se ela lembrar, ela vai voltar aqui nesse ponto de ônibus e buscar esse guarda-chuva. Para que eu vou levar para minha casa? Isso não é meu. Mas o que acontece? Não espera perder, não. Eles tomam. Tudo porque desobedece os mandamentos da lei de Deus. E quando eu estou falando isso, a Bíblia é para ser praticada, não é só para falar igual eu estou falando aqui. Tudo isso que eu estou falando, se na minha vida, lá na minha casa, lá no meu trabalho, onde é a esfera de ação, se não acontecer, tudo não passa de meras palavras. A nossa vida precisa estar em sintonia. E a Bíblia está dizendo que nós devemos ensinar a nossa geração, ou seja, transmitir os valores de seriedade, de justiça, de retidão. Com essas palavras eu finalizo orando a Deus. Bendito Deus e Pai, eu ponho diante de Ti os pais, as mães, os responsáveis, que possam incutir os valores, Senhor, de bem, aquilo que realmente dignifica e exalta o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor a Tua ajuda, a Tua graça sobre cada um destes que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida. Quero reforçar o convite que eu fiz a você no início da nossa programação. Todas as terças-feiras nós temos reuniões às 19h30, na quarta às 15 horas, no sábado às 19h30, no domingo às 9 horas e à noite o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. E espero você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.